Fala pessoal, tudo bem? Galera, olha só, hoje nós vamos iniciar aí mais um vídeo, né, uma aula para a primeira série do ensino médio, lá do Colégio Meta. Então nessa aula a gente vai chegar na aula 3 de tabela periódica, tudo bem? Se você não assistiu às aulas anteriores, é só acessar o canal Colégio Meta 2020, você vai encontrar lá tabela periódica parte 1 e tabela periódica parte 2, tudo bem? Então nessa tabela periódica parte 3, pessoal, nós vamos falar exclusivamente da classificação dos elementos e também nós vamos falar das propriedades periódicas que existem na tabela, tudo bem? Bom, galera, então é o seguinte, nesse primeiro slide, notem o seguinte, ó, nós temos aqui o azul, né? Tudo que está em azul aqui são metais, são os elementos metálicos, né? Esses elementos metálicos, galera, eles correspondem aí em aproximadamente 75% de toda a tabela periódica, tá? Então, os elementos metálicos, eles têm suas características. Quais são elas, né? Eles são sólidos, a exceção é o mercúrio, que está bem por aqui, ó. Então, o mercúrio, ele é um metal, mas ele é um metal em temperatura ambiente líquido, né? Então, em temperatura ambiente, os outros metais são sólidos, então essa é a principal característica, eles possuem brilhos respectivos. A gente vai conversar sobre isso lá na frente, quando a gente vai falando de ligações químicas, tá? Ligação iônica, covalente e metálica. Então essa é a divisão da nossa tabela periódica. A parte que está em laranja aqui, ó, são os semimetais, né? Eles têm as características similares aos metais, por isso que eles são chamados de semimetais. A parte amarela são os ametais ou os não metais, né? São esses caras que quando interagem entre si formam as ligações covalentes, por exemplo, beleza? O verdinho são os gases nobres, né? Família 8A, são nobres porque são estáveis. A exceção é o gás hélio, que tem 2 elétrons, mas também é estável, né? Mas o restante, todo mundo aí na família 8A, aqui ó, possui 8 elétrons na camada de valência, beleza? E aqui em cima, o hidrogênio está em branco, não tem nenhuma cor, porque nós sabemos que o hidrogênio ele não tem família, né? O hidrogênio, apesar de estar situado na família 1A, não pertence à família 1A, beleza, galera? Então, isso é uma dica muito importante, tá? O hidrogênio não pertence à família 1A. Ele está lá, porque como nós vimos nos vídeos anteriores, a tabela periódica é organizada em ordem crescente de número atômico. Como o hidrogênio tem o número atômico 1, ele tem que ser aqui o primeiro elemento, tá? Então, caso alguém lhe pergunte, hidrogênio não tem família, beleza? Mas onde ele está na família 1A. Então, vamos lá, galera, olha só. As propriedades periódicas, né, elas são propriedades que funcionam nas famílias ou nos períodos. Elas seguem uma periodicidade, elas seguem um padrão, beleza? E aí nós vamos ver quais são essas propriedades periódicas, tá? Então elas podem ser raio atômico, elas podem ser raio iônico, elas podem ser eletropositividade, elas podem ser eletronegatividade, e nós vamos trabalhar cada uma delas nesse vídeo, tudo bem? Então vamos lá, olha só. O que é o raio atômico, galera? O raio atômico, ele é a distância de um núcleo, né, até a camada mais externa desse átomo. Então veja bem, eu tenho aqui um núcleo, e nesse núcleo eu tenho uma distância, beleza? Então esse raio atômico é a distância do núcleo até a sua camada mais externa. Então nós dizemos o seguinte, quanto maior for o tamanho do raio, maior é esse átomo, beleza, galera? Então pensa aí, né? Então o átomo, a gente sabe que o átomo, a gente viu isso lá em modelo atômico. Nós vimos que o átomo tem um núcleo, e fora desse núcleo existe a eletrosfera, onde estão os elétrons. O que é esse raio? É a distância do núcleo até a extremidade mais externa, beleza, galera? Então, como que o raio ele funciona na tabela periódica? Isso é muito importante vocês saberem, tá? Então, na tabela periódica, o raio ele cresce de cima para baixo. Olha a setinha vermelha aqui, ó. Então, o raio ele cresce de cima para baixo e da direita para a esquerda. Então, você tem que deduzir o seguinte. Se você está analisando uma família, o que é a família? A coluna. Se você está analisando uma família,
Quem tem o maior raio? Aquele cara que está mais abaixo. Tudo bem? Aqui nós estamos vendo, ó, a família dos calcogênios, né? Família 6A. Então, nesse caso, estou analisando a família, então, um polônio, ele vai ter o maior raio porque ele está mais abaixo. Em um período, o que é período? As linhas horizontais. Em um período, o raio ele cresce da esquerda para a direita. Então, quanto mais a sua esquerda da tabela periódica, maior o raio do elemento. Beleza? Então, eu estou aqui, ó, analisando o segundo período, né? O período do lítio. Então, entre lítio e neônio, o lítio ele vai ter um maior raio atômico. Ou seja, a distância do núcleo do lítio para a sua camada mais externa é uma distância maior do que a distância do núcleo do neônio para a sua camada mais externa. Então vamos lá, o que é o raio atômico? O raio atômico é a distância do núcleo até a sua extremidade. Como que ele cresce na tabela periódica? De cima para baixo em um período e da direita para a esquerda em uma família. Então, com essas deduções, nós temos aqui, ó, o frâncio sendo o elemento de maior raio. Por que o frâncio é o elemento de maior raio? Porque é o elemento que está mais abaixo e o elemento que está mais à nossa esquerda. Tranquilão? Seguindo esse raciocínio, o hélio ele é o elemento de menor raio, porque é o elemento que está mais acima e o elemento que está mais à nossa direita. Tudo bem? Só para vocês terem uma ideia, olha só. Se eu comparar aqui, rapidamente, vamos lá, rapidamente aqui. Se eu comparar, por exemplo, o titânio e o zinco, ó, se eu comparar o titânio e o zinco, quem é que tem o maior raio, galera? Pelo nosso raciocínio, ambos estão no mesmo período. Então, o titânio, por estar mais à minha esquerda, está aqui o titânio, por estar mais à minha esquerda, ele obrigatoriamente vai apresentar o maior raio. Tudo bem? Agora, se eu estiver comparando isso em um período, né, por exemplo, em uma família, eu vou pegar aqui, ó, fósforo e arsênio. Então, se eu comparar fósforo e arsênio, né, opa, desculpa, pensando aqui no fósforo que é nitrogênio, galera, olha só. Então, se eu comparar aqui o nitrogênio com o arsênio, eu vou perceber que o arsênio, por estar mais abaixo, vai apresentar o maior raio. Tranquilão? Então, isso é raio atômico. Bom, o raio iônico, pessoal, o que é um íon? O íon ele pode ser um cátion e ele pode ser um ânion. Vai depender se ele vai perder ou se ele vai receber elétrons. Como a gente vai estar diante de um cátion, isso quer dizer que esse elemento perdeu elétron. Se nós estivermos diante de um ânion, isso quer dizer que esse elemento ele vai receber elétrons. Tranquilão? Suave até aí? Então vamos lá, bola para frente. Então o que vai acontecer? O que é o raio iônico? O raio iônico é o raio que é formado quando a substância ela perde ou quando a substância recebe elétron. Tranquilão? Então olha só que interessante. No cátion, o raio iônico ele diminui. Professor, por que isso acontece? Porque o cátion, galera, ele vai perder seus elétrons. Tudo bem? Ele perde seus elétrons. Isso quer dizer que a sua camada mais externa ela vai diminuir. Então, como o raio é a distância do núcleo até a camada mais externa, se ele perder o elétron, esta camada diminui. Então, no cátion, o raio iônico diminui. Já no ânion, galera, o raio iônico ele aumenta. Professor, por quê, né? O ânion, galera, recebe elétrons. Então, se o elemento está recebendo elétrons, isso é sinal que a sua camada mais externa está dilatando, que a sua camada mais externa está aumentando. Qual é a consequência disso? A distância do núcleo até essa camada mais externa vai ser bem maior. Então, recapitulando, raio iônico no cátion diminui, então o cátion perde elétrons, por isso que o raio diminui. No ânion, o raio aumenta, porque o ânion recebe elétrons, então o seu raio ele também aumenta. Beleza? Vamos lá. Energia de ionização. O que é a energia de ionização, galera? A energia de ionização é a energia necessária para se retirar um elétron de um átomo. Então, obrigatoriamente, a energia de ionização é aquela energia que vai ser usada para retirar esse elétron. Isso é muito tranquilo a gente perceber, por quê? Temos dois conceitos na tabela periódica, eletropositividade e eletronegatividade.
nós sabemos que os metais eles são eletropositivos, eles perdem os elétrons. E os não metais são eletronegativos, ou seja, eles recebem esses elétrons. Então a gente sabe que os metais estão nessa região aqui, ó, família 1A, 2A e os metais alcalinos. Nessa outra região, no subnível P, nós vamos ter os elementos representativos, os elementos não metálicos, aqueles carinha da região amarela da tabela periódica, beleza? Então, se a energia de ionização, pessoal, é a energia necessária para se retirar um elétron, ela vai ser muito maior aqui nos não metais. Professor, por que isso acontece? Os não metais, galera, eles tendem a receber elétrons, eles não tendem a perder, eles são eletronegativos. Então, por que a energia de ionização ela vai ser pequena, por exemplo, no lítio? O lítio é um metal alcalino, ele já tende a perder esse elétron, tá? É da natureza do lítio perder esse elétron, então é fácil retirar um elétron dele. Agora, quando eu venho aqui para o hélio, poxa, o hélio é um elemento estável, né? O hélio é um gás nobre, ele já está com sua valência completa, então se eu quiser tirar um elétron dele, eu vou ter que gastar muito mais energia. Tranquilo? Então, quem tem as maiores energias de ionização? Os não metais. Justificativa, os caras têm que perder elétrons diferentemente dos não metais. Belezinha? Então, vamos lá. De novo, tá? Onde a energia de ionização ela é maior? Ela é maior nos não metais. Nos não metais, porque eles tendem a receber elétrons e não perder. Bom, isso aqui é muito importante. Isso vai mostrar para a gente o seguinte. A energia de ionização, galera, ela segue um roteiro. Que ela vai dizer para a gente o seguinte, ó. A energia de ionização da primeira retirada do elétron, ela é muito maior que a energia de ionização da segunda retirada, da terceira, da quarta e assim por diante. Por quê? Para um elemento perder um elétron já é difícil, né? Olha o sódio, ele gasta 496 kJ de energia para perder um elétron. Se ele tiver que perder 2, vai gastar 4.562 kJ de energia. Se ele tiver que perder 3, vai gastar 6.910 kJ de energia. Deduzindo isso aí, pessoal, a gente entende o seguinte. Toda vez que um átomo ele retira um elétron, toda vez que um átomo ele perde um elétron, ele gasta energia. Se ele tiver que perder mais um, ele vai gastar mais energia. Então, o que a gente deduz? Aquele átomo que só perde um elétron, ele gasta menos energia do que aquele átomo que perde 3 elétrons, que perde 2 elétrons, beleza? Então, a energia da primeira é menor que a energia da segunda, que é menor que a energia da terceira e assim por diante. Tranquilão? Então, energia de ionização, energia necessária para se retirar um elétron do nível mais externo. Tranquilo? Essa energia ela é maior nos não metais, porque os não metais eles tendem a receber elétrons e não a perder. Vamos lá? Eletronegatividade, galera. O que é eletronegatividade? Eletronegatividade é a tendência de se receber elétrons. Então, elementos eletronegativos são elementos que recebem elétrons, que têm a necessidade de receber elétrons. Aí, tem 3 coisinhas aqui que vocês não podem deixar de ficar sabendo neste vídeo, tá? 3 coisas fundamentais que vai ser base para a gente até o terceiro ano. Quem são os 3 elementos mais eletronegativos da tabela periódica? Quem são aqueles 3 elementos que mais têm necessidade de receber elétrons? Olha só, nós temos o primeiro elemento mais eletronegativo, flúor, depois oxigênio, depois nitrogênio. Galera, essa trindade aqui, ó, nós vamos chamá-las de FON. Por que FON? Nessa ordem, porque o flúor ele é o elemento mais eletronegativo, depois do flúor vem o oxigênio, depois do oxigênio vem o nitrogênio. Então você tem que saber disso, tá? Quem são os 3 elementos que mais têm necessidade de receber elétrons? Flúor, oxigênio, nitrogênio. São os tops da tabela periódica, tá? Isso é muito importante pra gente, porque a gente vai falar depois de ligação de hidrogênio, e você tem que lembrar que flúor, oxigênio e nitrogênio são os 3 elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Beleza? Professor, por que os não metais? Porque os não metais eles tendem a receber elétron, e a eletronegatividade é a tendência de receber elétrons. Nós temos também, galera, a eletropositividade. Tá? Não vai mostrar aqui, mas vamos lá.
que é eletropositividade? É a tendência de perder elétrons. Então, os elementos mais eletropositivos são os metais, beleza? Deixa eu voltar aqui. Então, os elementos mais eletropositivos são os metais, porque os metais eles tendem a perder elétron. Então, quem perde elétron é eletropositivo. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos avançar. Bom, a afinidade eletrônica é muito parecido com a eletronegatividade. A afinidade eletrônica é a quantidade de energia liberada quando o átomo isolado gasoso no seu estado fundamental recebe um elétron formando um íon negativo, ou seja, formando um ânion. Então, quem dos elementos da tabela periódica tem uma maior afinidade eletrônica? Cloro. Beleza? Os haletos. Por que o flúor não? Porque o flúor ele é muito eletronegativo. Vocês perceberam o seguinte, ó, na eletronegatividade os gases nobres não entraram, porque eles são estáveis, beleza? São estáveis, não tem tendência de perder e nem receber elétrons. Os caras são estáveis, tranquilão? Na afinidade eletrônica, a mesma coisa, os gases nobres são estáveis, então eles não têm essa necessidade de perder ou de receber elétrons, tranquilo? Então, galera, olha só, aqui a gente tem um resumão das propriedades, né, das propriedades periódicas que vocês precisam saber. Então, o que está em vermelho segue esse sentido, né, da esquerda para a direita, de baixo para cima, e o que está em verdinho, de cima para baixo e da direita para a esquerda. É muito importante vocês saberem de propriedades periódicas, tá? Então, se ficou alguma dúvida, volta no vídeo, assiste ele novamente. A gente encerra por aqui tabela periódica e o nosso próximo vídeo ele já é falando de ligações químicas, tudo bem? Então, galera, não esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar, de enviar para os seus colegas, e eu acho que é isso. A gente encerra a nossa aula por aqui e até o próximo vídeo. Beijo, saudades de vocês.